Quando falamos de conspirações no Império Romano, não podemos deixar de falar do ambicioso Lúcio Hélio Sejano, o prefeito da Guarda Pretoriana. Sejano viveu durante o governo de Tibério e se tornou tão influente que ficou mais popular que o próprio imperador. Mas por conta da ganância, seu fim não foi nada agradável. Ele era o braço direito do imperador, numa época que o império desfrutava de uma certa estabilidade. Tibério, inclusive, parece ter sido mais capaz e mais experiente dos imperadores Júlio Claudiano, devido às suas habilidades militares, administrativas e diplomáticas. Sendo um líder capaz, porém enérgico, se tornou impopular na sociedade romana, e seu governo foi descrito como um reinado de terror, devido à sua natureza cruel. Sejano sabia com que estava se metendo, e por trás da fachada de lealdade, ele era um pensador ardiloso, enxergando oportunidades onde os outros viam apenas dificuldades, e ele estava disposto a usar qualquer meio para alcançar seus objetivos. Sua escalada de poder aconteceu quando Estrabão, que era o prefeito da Guarda Pretoriana, foi designado para ser o governador do Egito no ano de 15 d.C., e, consequentemente, Tibério o nomeou como novo prefeito pretoriano. Sejano distinguiu-se por melhorar significativamente a organização da guarda, e que, consequentemente, fortaleceria o poder das futuras gerações dos pretorianos. Eles foram criados pelo imperador Augusto, com a finalidade de serem um simples grupo de guarda-costas do imperador. Depois das reformas de Sejano, ela se tornou uma poderosa organização governamental de grande influência. Dos 20 alojamentos da guarda que estavam espalhados pela cidade, ele concentrou todo o efetivo em apenas um que ficava nos limites da cidade. Sejano rapidamente se tornou um conselheiro de confiança de Tibério, por volta do ano de 23 d.C., e ele exerceu uma influência considerável sobre as decisões do imperador, que se referiu a Sejano como Socius Laborum, que significa algo como meu parceiro nas labutas. Nessa época, ele havia sido elevado ao posto de pretor, uma posição que normalmente não era concedida aos romanos da classe equestre. Também, uma estátua foi erguida em sua homenagem no Teatro Pompeu, e no Senado, os seus seguidores foram promovidos a postos privilegiados. Contudo, a classe senatorial não via com bons olhos a ascensão de Sejano, e ele ganhou também a inimizade da família imperial, sobretudo a do filho de Tibério, Druso Júlio César. Sejano era ardiloso. Seus planos estavam funcionando perfeitamente, mas ele almejava ainda mais. Desde a ascensão de Tibério ao trono, o imperador entregava gradualmente o poder ao seu filho biológico, confirmando-o como seu sucessor. Contudo, Sejano era considerado a mão direita do imperador e desejava ampliar ainda mais o seu poder. No ano 20 d.C., ele tentou reforçar a sua relação com a família imperial ao oferecer em matrimônio a sua filha Junila a Cláudio Druso, mas nessa época a menina tinha apenas 4 anos de idade, mas o matrimônio foi impedido pois o moço morreu acidentalmente alguns dias depois de asfixia. Quando fracassou na sua tentativa de ingressar na família imperial, Sejano focou a sua atenção em eliminar o seu rival, Druso Júlio César. A inimizade entre ambos chegou a um ponto crítico no ano de 23 d.C., quando Druso desferiu um soco em Sejano, lamentando abertamente que um estrangeiro participasse do governo enquanto estava vivo o filho do imperador. Apesar de Druso ser oficialmente o herdeiro de Tibério, na prática, o prefeito pretoriano era o segundo homem mais importante de Roma. O detalhe é que, além de grande influência que Sejano exercia, ele tinha cerca de 12.000 soldados fiéis à sua disposição. Ele não tomaria o lugar de Druso na ascensão do império, mas lhe daria muita dor de cabeça. Quando Tibério já tinha chegado aos 60 anos de idade, a ascensão ao trono de Druso via-se cada vez mais perto, e Sejano, para assegurar a sua posição, conseguiu seduzir a mulher de seu rival, a Lívila, e os dois conspiraram para matar o seu esposo. Lívila o envenenou lentamente, mas de forma letal, e ele veio a morrer não muito tempo depois. E conforme o plano, Sejano tentou se casar com ela para se tornar parte da família Juliana por adoção, e ele fez isso para se tornar um sucessor em potencial para o império. Mas o imperador negou o pedido, alertando que tal ato teria um risco de ultrapassar a sua posição. Alarmado com essa notícia, Sejano mudou seus planos e começou a isolar Tibério de Roma. Ele manipulou o imperador, o alimentando de algumas paranoias, que o induziu a se retirar para a ilha de Capri, onde viveu até sua morte no ano de 37 d.C. O imperador agora estava guardado pelos pretorianos, e Sejano controlava facilmente todas as informações que passavam entre Tibério e a capital.
De acordo com Tácito, Sejano iniciou uma série de julgamentos de expurgo de senadores e cavaleiros ricos da cidade, removendo todos aqueles que eram capazes de se opor ao seu poder, bem como ampliando seu tesouro imperial e, consequentemente, o seu próprio tesouro. Redes de espiões e informantes levaram as vítimas a julgamento, com falsas acusações de traição, e muitos preferiram o suicídio à desgraça de serem condenados e executados. Sejano promoveu muitas atrocidades nesse tempo. Com a maior parte da oposição política esmagada, Sejano se sentiu intocável, e sobre isso o antigo historiador Dion Cássio escreveu: Sejano era uma pessoa tão grande, tanto por sua excessiva arrogância, quanto pelo seu vasto poder, que, para resumir, ele próprio parecia ser o imperador. Mas a sua sorte estava para acabar. Provavelmente no início do ano 31, Tibério recebeu uma carta da sua cunhada viúva Antônia, talvez porque ela sempre tivesse permanecido acima das intrigas políticas romanas, e Tibério confiava nela. Ela disse que Sejano estava planejando uma revolta e detalhou muitas das maneiras pelas quais ele estava fazendo isso. Então Tibério enviou uma série de cartas ao Senado que entravam em contradição uma com a outra, algumas das quais elogiavam Sejano e seus amigos e outras com denúncias sobre ele. Tibério anunciou várias vezes que chegaria a Roma no dia seguinte, e outras cartas diziam que eles estavam à beira da morte. Mais tarde, naquele mesmo ano, o imperador renunciou ao seu consulado, obrigando Sejano a fazer o mesmo, e então nomeou Caio César, o Calígula, como cônsul, indicando assim que ele havia o escolhido como seu sucessor. Ele também proibiu todos os sacrifícios, impedindo assim a homenagem pública a Sejano. O imperador Tibério poderia ter diversos defeitos, mas tinha uma inteligência política muito elevada, e enquanto mantinha o conspirador desequilibrado, ele testava a lealdade dos outros setores da liderança em Roma. Ele verificou que os senadores não gostavam muito de Sejano, embora tivessem obtido seu favor, e também descobriu que a guarda pretoriana só era leal a ele apenas pelo cargo que ele ocupava, e nada mais que isso. Agora, se sentindo mais seguro, Tibério arquitetou um plano brilhante para depor o conspirador. Ele fez de Névio Macro o novo comandante da guarda pretoriana, e então o enviou a Roma com uma carta para ser lida perante o Senado. Macro encontrou Sejano no caminho, e disse-lhe que a carta lhe conferia um importante cargo, o de tribuno da plebe, e ele deveria comparecer ao Senado. Ao amanhecer, assim que Sejano entrou, e enquanto a carta era lida, Macro assumiu o controle da guarda pretoriana e cercou o Senado. A carta que Tibério escreveu era longa, e repentinamente terminou com uma denúncia contundente contra Sejano, e exigiu sua prisão imediata. Atordoado, Sejano foi levado para fora, e quando os senadores viram que o povo e a guarda pretoriana se alegraram com sua prisão, eles o condenaram e o executaram no mesmo dia. Posteriormente foi emitido pelo Senado o Damnatio Memoria, onde todas as memórias do condenado são apagadas. As estátuas de Sejano foram derrubadas e seu nome foi apagado de todos os registros públicos. Até mesmo as moedas com seu rosto foram retiradas de circulação. Há um provérbio latino que diz: nenhum ganho satisfaz uma mente gananciosa. Vimos isso claramente em Sejano, onde sua cobiça por dinheiro e poder o levou à própria ruína. Porém, a sua semente do mal foi plantada, e que agora possuía grandes poderes. E Roma viria a ter uma série de problemas por conta deste novo inimigo, e que seria responsável por contribuir com a queda do Império. E seu nome, Guarda Pretoriana.